espíritos de trabalhar ao lado de Jesus é uma oportunidade bendita. Então nós agradecemos a essa casa que nos acolhe com muito amor, estreando na exposição, mas já frequentamos muito esta casa pelas portas do DISH, né, na evangelização espírita, nos encontros que participamos nessa casa, a quem nós temos grande carinho. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, para que a gente possa refletir um pouquinho a respeito do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Talvez essa imagem não esteja muito nítida para vocês, mas ela reflete alguém, tem alguém ali naquela imagem, e uma imensidão, um céu estrelado, iluminado, para que a gente possa iniciar as nossas reflexões dessa noite. Essa fala, atribuída a Jesus pelo evangelista João, nos traz muitas reflexões. Se olharmos essa imagem, e nós trouxemos a imagem porque ela é mais fácil da gente fixar, porque poderíamos aqui falar de números, porque a ciência, através dos seus grandes cientistas e pesquisadores, estuda o universo, estuda o espaço, e já descobriu mais de 200 milhões de galáxias. Então nós poderíamos trazer números, mas números não nos chamam a atenção. Preferimos trazer essa imagem para que nós possamos fixar o nosso olhar. Bilhões e bilhões e bilhões de estrelas. E aí essa reflexão, nesta fala que Jesus nos traz. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Ora, o que será que Jesus queria nos dizer quando ele traz essa fala? Quando nós sentamos à noite e admiramos o céu estrelado, e nós muitas vezes imaginamos o que será que tem lá? Será que tem vida em outros planetas? Será que é possível viajarmos pelo espaço? Então, essa fala de Jesus, que está anotada lá no capítulo 14 do Evangelho de João, diz assim: que vosso coração não se turbe, não se perturbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Às vezes, as falas de Jesus podem parecer difíceis da gente compreender. Mas se a gente for quebrando um pouquinho o que ele está trazendo, nós vamos buscar, no fundo da sua mensagem, o ensinamento que ele quer nos deixar. Então, nós não devemos nos deter à letra, aquilo que está escrito. Porque muitas vezes, se nós tomarmos as mensagens de Jesus, os seus ensinamentos, apenas tentando entender a palavra pela palavra, nós não vamos compreender o fundo do ensinamento que Jesus quis nos trazer. E é por isso que muitas vezes nós encontramos divergências entre as várias crenças religiosas. Porque cada uma interpretou, os ensinamentos de Jesus de uma maneira. O Espiritismo, ele amplia o olhar para nós. O que Jesus está querendo nos dizer? Para que a gente não fique preocupado. Ele inicia a sua frase com o coração. E nós já vamos explicar por que ele fala do coração. Então, não vamos preocupar, pesar o nosso coração. Crede em Deus.
crede também em mim. Então, segundo os espíritos, segundo a doutrina espírita, Deus é a inteligência suprema. Ele é a causa primária de tudo o que acontece, de tudo o que existe, emana de Deus. Já é uma visão diferenciada. Quando Kardec pergunta aos espíritos, lá na primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, o que é Deus? Ele não personifica Deus. Ele pergunta o que é Deus, o que é isso? E os espíritos dizem que é a inteligência suprema. Então Deus é a inteligência suprema. Tudo o que Ele faz é bom. Então Jesus diz, acredite em Deus, confie, creia em Deus e creia em mim também. Nos dando a compreensão de que Ele é, como Ele estava ali, encarnado, trazendo aqueles ensinamentos, Ele é um espírito, como nós. Foi criado por esse Deus, por essa inteligência suprema. É nosso irmão. Então o entendimento da doutrina é um pouco diferente, já nos amplia o olhar. E quando ele diz, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, a terra não é na sua totalidade onde se encontra, onde se encerra a morada para os espíritos. A casa do Pai é muito maior. A casa do Pai é um universo. É tudo aquilo que Ele criou. E aí Jesus clareia, há muitas moradas. Moradas é um lugar de moradia, onde nós habitamos, onde nós vivemos, onde nós temos possibilidades de desenvolvimento, de crescimento, de aprendizado. Então existem muitas moradas, muitos mundos na casa do meu Pai, que é o universo. E a gente, até pouco tempo atrás, se a gente considerar a idade do nosso planeta, ainda achávamos que a Terra era o centro do universo, que o Sol girava em torno da Terra. E aí a gente vai buscar no ensinamento de Jesus que há muitas e muitas e muitas moradas, e nós vamos ver mais adiante, que a Terra está longe de ser uma morada de perfeição. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. A semana passada deve ter sido trabalhado aqui o capítulo 2, se segue em sequência, onde Jesus falava do reino. Meu reino não é deste mundo. Já dando para nós também uma ideia de que há muitas, esse reino não deixa de ser uma morada, uma construção que nós vamos fazer, que nós vamos falar mais adiante também. Então, o que ele diz e chama a atenção ali? Porque eu me vou para vos preparar um lugar. Ora, Jesus está dizendo para nós que existe uma caminhada, que todos nós, enquanto espíritos, estamos numa caminhada evolutiva. E Ele vai para preparar um lugar para nós. Que lugar será que é esse? Que lugar será que Jesus se refere? Quando Ele reencarna na Terra, Ele vem aqui, Ele encarna aqui, entre nós. Ele vem trazer para nós um cabedal de ensinamentos. Ele vem exemplificar, nos mostrando que era possível. Então, quando ele diz, eu me vou para preparar um lugar, ele está dizendo que ele vai sair, ele vai se distanciar para preparar um lugar. Que lugar será que é esse? Que lugar que ele, há mais de bilhões de anos, vem preparando? Porque Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. Ele vem trabalhando o nosso planeta e trabalhando os nossos corações. Este lugar podemos entender que seja o nosso coração. Ele inicia lá, que vosso coração não se turbe. Ele está preparando o nosso coração. Ele está lançando as sementes. Ele
Ele está cultivando o nosso coração. Ele não nos abandonou. Ele continua nos conduzindo. Não estamos relegados. Não esqueçamos que Ele é o nosso governador, o nosso exemplo a ser seguido. Então Ele está preparando o nosso coração devagarinho. E depois que eu tenha ido e que tenhamos preparado o lugar, ou seja, depois que nós conseguirmos desenvolver as virtudes que temos latentes no nosso coração, eu voltarei e vos retomarei para mim. Ou seja, nós estaremos com Ele integralmente, porque nós iremos vibrar a mesma vibração, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Então Ele dá para nós o entendimento de que há um progresso, um caminho de progresso, de evolução, que cada um de nós deve percorrer, porque faz parte da lei divina. Tudo na natureza progride, tudo evolui. Joana de Ângeles, mentora espiritual de Divaldo Franco, ela fala para nós que procedente de outra morada ditosa e superior à terrestre, denominada Reino dos Céus, Jesus homem, então Jesus encarnado aqui na Terra, né? Então ele vinha de uma morada superior à Terra, porque já havia feito esta caminhada, e lá ele denominava esta morada o Reino dos Céus, porque está em ressonância, está em consonância com a lei divina, porque ele já percorreu esses degraus que nós estamos caminhando. Exemplo de amor e de abnegação, sem subterfúgios e com decisão, veio convidar as suas criaturas a segui-lo, pois que somente assim alcançariam Deus, pelo conhecimento e pelo sentimento, integrando-se no psiquismo superior que dele dimana. Então, essa passagem, essa mensagem de Joana vem dizer para nós que Jesus nos fez um convite para que nós possamos seguir os seus ensinamentos, porque ali está traçado o roteiro, o caminho para a felicidade. E assim nós alcançaremos através do conhecimento e do sentimento. A gente fala muito que são duas asas que fazem com que a gente alce voos cada vez maiores: o conhecimento e o sentimento. Então nós estamos numa escola chamada Terra para que nós possamos desenvolver o conhecimento intelectual, mas também o sentimento, o amor. Tendo essas duas asas, nós conseguimos alçar voos cada vez maiores. E aí, Kardec esclarece para nós, depois dessa passagem, que ele diz, independentemente da diversidade dos mundos, então desses vários mundos que existem no universo, essas palavras podem também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. A erraticidade, então, quando nós desencarnamos, estamos aqui num estágio, vamos desencarnar todos nós e vamos para a erraticidade. Estaremos no plano espiritual. Então, essas palavras, essa diversidade dos mundos que tem materialmente falando, também existe na erraticidade. Segundo ele seja mais ou menos depurado, cada um de nós, espíritos, então, segundo o espírito seja mais ou menos depurado ou desligado dos laços materiais, o meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui, variam ao infinito, enquanto que uns não podem se distanciar da esfera que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas,
os felizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Então aqui a gente traz na nossa bagagem, nas várias encarnações que tivemos, nas várias experiências e vivências que tivemos, nós trazemos muitas vezes ainda aquela ideia dicotômica, porque isso culturalmente fez parte da nossa trajetória espiritual. Céu e inferno, bem e mal, né? Temos essa visão. E o que Kardec está nos dizendo aqui é que na erraticidade, nós também, quando acordarmos lá no plano espiritual, vamos habitar, vamos estar em algum lugar compatível com as nossas vivências, com as nossas vibrações, com as nossas tendências. Então ele traz ali que quanto mais desligado da matéria nós formos, e é um trabalho que se faz, porque nós mergulhamos na matéria porque precisamos aprender. E a matéria abafa os nossos sentidos. Nós, enquanto estamos encarnados, muitas vezes, nós confundimos a nossa verdadeira natureza. Nós somos espíritos. Mas muitas vezes nós vivemos como se fôssemos esse corpo. Como se fosse essa única vida. Então, o que Kardec nos traz aqui para pensarmos é que quando nós desencarnarmos, nós não vamos mudar porque desencarnamos. Nós vamos acordar no mundo espiritual aquilo que nós éramos aqui, com as nossas dificuldades e com as nossas conquistas. Tudo isso vai pesar na nossa balança. E conforme a nossa vibração, nós vamos habitar regiões mais ou menos felizes. Então as diferentes moradas também estão relacionadas àquelas moradas espirituais, aquelas regiões espirituais, que apesar de não serem limitadas e circunscritas, elas também têm nuances diferentes. Porque nós vibramos e a nossa vibração atrai conforme a afinidade que temos. Então, lá em O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os espíritos, estão, podem estar ao nosso redor, ali, se eles influenciam nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, os espíritos vão dizer muito mais do que vocês imaginam. Muitas vezes, se nós estamos desconectados da nossa essência, nós acabamos nos conectando com companhias que vão nos dirigir. Então, pode ser companhias agradáveis, positivas, ou podem ser aquelas companhias não tão agradáveis. Vai depender do nosso trabalho íntimo. E por isso, a doutrina fala tanto da reforma íntima. Parece uma coisa batida, mas é que é o trabalho que cada um de nós precisa fazer. É individual, mas precisa ser feito. Então ele diz ali uma palavra que a gente quer frisar, porque muitas vezes ela nos impede, ela nos dificulta a caminhada. Ele diz ali, certos espíritos culpados erram nas trevas. A culpa, meus irmãos. A culpa é um sentimento que muitas vezes nós carregamos. Nós nos sentimos culpados por alguma coisa, por algo. E a culpa é um sentimento que ela muitas vezes ela cega os nossos olhos e impede que a gente caminhe para frente, buscando esse trabalho de progresso. Quando nós erramos,
fazer uma reflexão, porque nós estamos numa caminhada de evolução. Então, nós não podemos ser tão críticos conosco mesmo. Nós devemos sim fazer um trabalho de reflexão interior, buscar refletir sobre aquela questão, mas trabalhar e transmutar esse sentimento, se ele estiver conosco, de culpa. Porque o que passou, nós não vamos poder voltar lá atrás e fazer de novo. É impossível. Mas daqui para frente, nós podemos fazer diferente. Então a gente frisa essa palavra, porque essa palavra muitas vezes ela nos segura, ela impede que a gente caminhe, que a gente faça esse trabalho de progresso que nós precisamos fazer. Na questão 55 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Ou seja, ok, o universo é gigante, existem bilhões e bilhões de mundos, de estrelas, de lugares, todos eles são habitados? Essa é a intenção de Kardec. E os espíritos respondem: sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Então, os espíritos nos trazem que sim, porque vamos pensar, se Deus é inteligência, vamos pensar nós aqui, quando nós vamos fazer um projeto, nós pensamos aquele projeto, né? Vamos, qualquer coisa só para a gente compreender melhor, vou fazer uma reforma na casa, vou ampliar para deixar mais agradável. A gente projeta tudo isso, a gente planeja, a gente guarda um dinheiro, faz uma poupança, programa e a gente faz o projeto. Se a gente precisa de um cômodo a mais e a gente não tem muito espaço, a gente vai fazer 2? A gente vai fazer meia boca? Não, a gente planeja para fazer aquilo que a gente precisa, porque senão a gente vai despender mais dinheiro, tempo, não vai ficar como a gente gostaria. Agora vamos pensar, se Deus, que é a inteligência suprema, que projetou tudo isso, que criou tudo isso, vai fazer alguma coisa que não vá ter utilidade, que não vai ser usado. Para que ele faria isso? Ia gastar tempo, se fosse no nosso exemplo, né? Tempo, recursos, para fazer algo que vai ficar para não ser usado, inútil. Então, essa reflexão nós precisamos fazer. Todos os lugares do universo são habitados, são moradas. Ah, mas quem é que habita esses lugares? Quem é que mora nessas regiões? Ora, espíritos, criaturas criadas por Deus. Alguns mais elevados, outros menos, nós vamos falar um pouquinho mais adiante, conforme o estágio evolutivo, porque as leis divinas são universais. Elas não valem só aqui para o planeta Terra. A lei de Deus, ela é do universo. Ela vale aqui na Terra e vale em Marte. E vale em Andrômeda, que é outra galáxia. São as leis divinas, porque Deus é um só. Então, a gente achar que só a Terra é habitada, tem um filósofo que talvez muitos conheçam, Mário Sérgio Cortella, que ele tem um videozinho, quem se interessar, dá uma olhadinha no YouTube, que bota assim: você sabe com quem você está falando? Às vezes a gente escuta essa frase, né? Sabe com quem você está falando? Olha, se nós entendermos a nossa essência espiritual, que nós estamos num mundo de provas
vão dizer, estou falando com um irmão. Mas às vezes, por orgulho e vaidade, a gente pensa ou sente que é mais que o outro. E nesse vídeo, o Mário Sérgio Cortella traz essa reflexão, porque ele vai trazendo desde do macro para o micro. Então ele traz desde o universo, o tamanho do universo, o Sol, a quantidade de sóis que tem no universo, aquela coisa toda, e ele faz a comparação que o nosso Sol é um solzinho no meio de tantos sóis, que o nosso planeta é um planetinho no meio de tantos planetas, que nós somos um no meio de bilhões de irmãos neste planeta. E aí nós vamos entendendo o nosso lugar. Não é que nós sejamos menos, não, mas nós temos os mesmos direitos perante a lei divina, porque todos somos filhos do mesmo Pai. E aí, para que nós possamos compreender um pouquinho essa classificação, né, quem habitam essas regiões, essas moradas, os Espíritos nos trazem uma classificação em 5 tipos, né, de moradas, mas isso aqui não é uma coisa absoluta. Isso aqui é só para facilitar a nossa compreensão, porque são bilhões de mundos que variam. Mas, em termos gerais, para que nós possamos compreender, ele traz uma classificação. Então, os mundos primitivos, que mundos são esses? São aqueles mundos destinados às primeiras encarnações do Espírito. Logo que Deus cria o Espírito, vai habitar um mundo primitivo. O nosso planeta já passou por esse processo. A ciência comprova. Avançando um pouquinho aqui só para a gente ver, ó, isso aqui é a evolução do nosso crânio. Então, desde lá do Australopithecus, que é o primeiro humanoide, né, o primeiro humano que habitou a Terra, que se tem registro, né, que se tem alguma comprovação, algum fóssil que foi encontrado, a gente vê o crânio menor, né, a região maxilar, a mandíbula maior, porque precisavam se alimentar, né, caçar, se alimentar, né, direto assim, dos animais que caçavam. Então a caixa craniana menor, porque ainda a inteligência estava latente ali, mas não estava desenvolvida. E assim veio o Homo erectus, quando o homem consegue se elevar, né, deixa de andar com apoio das mãos no chão, se eleva, passa a ser bípede, vem o Homo erectus. Depois o Homo sapiens neanderthalis, que é o anterior, e agora o Homo sapiens, que somos nós. Então a gente vê que a raça humana, né, a espécie humana, ela foi se aprimorando, ela foi evoluindo. Percebam que ali no Homo sapiens o cérebro já é maior, porque nós já temos uma condição pensante maior, de inteligência maior, a mandíbula ela diminui, né? Então isso são fatos que a ciência já comprova para nós. Então os mundos primitivos são esses mundos onde eles têm a grande característica de abrigar esses espíritos que vão fazer as suas primeiras encarnações. Os mundos de provas e expiações, não precisamos detalhar, todos nós conhecemos. Né? O nosso planeta Terra, mundo de provas e expiações, onde domina o mal ainda. O mal no sentido da ignorância. Porque nós não seremos maus para a vida inteira. Nós estamos nos transformando. Tanto que estamos vivendo este momento de transição, onde estamos passando deste mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Onde as almas, como diz ali, que ainda têm o que expiar, então a gente ainda vai ter provações, vai ter expiações, mas nós já é um mundo onde a característica maior é o desejo do bem. É o conhecimento de Deus. Então é um mundo onde a gente repousa um pouco dessas tribulações. Mas é claro que isso não é da noite para o dia.
Não é dormir mundo de provas e expiações, agora acordei um mundo de regeneração. Não é assim que funciona. Isso leva anos. Então nós estamos no início. Estamos vendo a aurora de um mundo regenerador. Ele ainda está se fazendo. É um processo. Não é da noite para o dia que teremos um mundo regenerador. Um mundo feliz, onde o bem se sobrepõe ao mal. E os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente, que é a destinação de todos nós. Todos nós um dia habitaremos um mundo celeste ou divino e teremos condições de ser co-criadores, trabalhar na obra do Criador, assim como Jesus, manipulando os fluidos, as matérias que aqui existiam para formar o nosso planeta. Então a gente traz aqui dos mundos primitivos para detalhar, só que esses mundos então são moradas de seres ainda rudimentares, sem muita beleza, eles se conduzem mais, pelos instintos, ainda não tem o sentimento, não tem a delicadeza, a sensibilidade. A força bruta faz a lei nesses mundos, então é a lei do mais forte. E aí a gente começa a entender por que a gente ainda tem algumas reações, algumas atitudes assim. Porque faz parte ainda muito próximo da nossa bagagem espiritual. Sem indústria, sem invenções, porque ainda a inteligência está latente, ainda não despertou, Dependem a vida na conquista da sua nutrição. Então o importante lá é se alimentar, se reproduzir, é isso. Mas eles não estão relegados, porque a essência divina está dentro, a essência da inteligência está dentro, e vai, pouco a pouco, despertando. Aí na questão 783, Kardec pergunta: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Ou seja, é sempre assim, como nós falávamos há pouco, devagarinho, que as coisas vão acontecendo, a gente vai progredindo devagar, devagar, devagar. E os Espíritos dizem: há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, o povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. E aí vamos pensar, se nós estamos vivendo um momento de transição, se estamos nesse processo de transformação, estamos vivendo algum tipo de abalo moral no momento? Será que a gente está vivendo algum desafio, alguma dificuldade a nível mundial? Então, quando chega o momento, que são momentos em que o planeta precisa, ou seja, os espíritos que habitam aquela região estão caminhando, estão progredindo, mas de uma forma ainda muito lenta e já tem condições de dar um salto de progresso, a espiritualidade está atenta. E as condições surgem, as situações surgem para que haja um salto evolutivo. Então a gente verifica na história da humanidade grandes ocorrências, grandes abalos que houveram e que proporcionaram, apesar das dores, dos sofrimentos e das dificuldades, grandes saltos em evolução. Então são situações, momentos da humanidade em que a gente percebe que houve uma virada de chave. Então nada acontece por acaso e nada acontece sem que a espiritualidade benfeitora conduza esses processos. Então a gente traz aqui a imagem da Terra, porque nós estamos habitando esta morada no momento, então vamos falar dela. E lá em A Gênese, que é uma outra obra da codificação, tem o último capítulo lá, intitulado São Chegados os Tempos.
E lá vai dizer que existem dois tipos de progresso: o progresso físico e o progresso moral. No progresso físico, há a transformação dos elementos que compõem aquele planeta, através das mudanças sucessivas que o tornaram habitável a seres mais aperfeiçoados. Então, são mudanças físicas, climáticas, movimentação. A gente sabe, né? Quem gosta de ciência, quem gosta de geologia, que o planeta ele teve grandes abalos, né? Grandes processos, né? Através de terremotos, de sedimentação, de se estabilizar. A Terra passou por esses momentos. Às vezes, essas transformações, elas são circunscritas, não são para o planeta todo. Nós estamos vivendo hoje uma grande transformação a nível moral, mas em determinados momentos há algumas transformações físicas em regiões determinadas. Há anos atrás, alguns irmãos vão lembrar que houve grandes, aquelas ondas gigantes, né, que devastaram regiões. Então são transformações físicas que ocorrem em regiões para sanear esses lugares, para transformar, para trazer algo de positivo, porque depois da destruição vem sempre algo melhor. A gente faz uma reforma na casa, a gente derruba uma parede, suja a casa, é um transtorno, mas depois que a obra está feita, como isso fica bom, como a gente se sente bem. E assim são essas transformações que ocorrem no nosso planeta. Porém, ele diz que também existe um progresso moral, que é a depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Porque nós estamos na dimensão material aqui, mas existe uma série de espíritos desencarnados que estão vinculados à Terra, pela afinidade, pela sua vibração, povoam esta morada. Então, pela depuração dos espíritos que estão aqui encarnados e desencarnados, através do desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Então, a gente vai vendo que, por exemplo, costumes que nós tínhamos lá na Idade Média, hoje a gente não tem mais. Porque a gente vai evoluindo e vai percebendo que tem coisas que não nos servem mais. Então as leis se transformam, as leis humanas, porque as leis divinas são imutáveis. Então a gente vai evoluindo e vai deixando para trás aquilo que não serve mais. E quando chega um momento em um planeta que ele precisa, que ele já está em condições de dar essa virada de chave, se está demorando muito, se a gente está, sabe aquela zona de conforto, mas eu vou ficar aqui mais um pouquinho, eu vou deixar para a próxima encarnação, eu vou deixar para depois, porque aqui está bom. A gente tem a tendência às vezes, né? A gente gosta daquilo que a gente conhece. O que é novo às vezes nos assusta. Então muitas vezes esses momentos, como que nós estamos vivendo agora, são necessários para que haja o quê? Progresso moral. Quantas situações difíceis nós estamos vivenciando, quantas perdas nós estamos tendo. Mas e se a gente botar a lente agora da gratidão e a gente pensar quantas coisas boas estão acontecendo? É que às vezes é mais fácil e cômodo para nós colocar a lente da reclamação, do vitimismo, da dificuldade. Porque nós sofremos, todos nós temos. Aqui, se a gente fizesse uma enquete, todo mundo conhece alguém que perdeu um ente querido nesse momento. Se não foi nós, foi um amigo próximo, foi um parente, foi alguém. Mas o que será que este momento está nos dizendo? Qual é o grande ensinamento que ele está trazendo? E quantos exemplos de solidariedade nós temos visto? E às vezes nós pesamos mais o que é negativo.
Então, esses momentos eles são necessários para que nós possamos fazer essa mudança que precisa ser feita. Além disso, o progresso ele se dá de duas formas, lento e gradual, né, devagarinho, aos poucos nós vamos evoluindo, mas também existem essas mudanças bruscas. Agora nós estamos vivendo a pandemia, que é uma transformação em tudo, é um desafio para todo mundo. A gente teve que aprender a usar máscara, a gente teve que aprender a usar álcool gel, a gente teve que aprender a se distanciar um pouco das pessoas. Tudo isso são aprendizados. Então, lá na Gênesis, o Espírito Aragão vai dizer para nós, nesse tempo, não se tratará mais de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma região, não vai ser uma área ou outra. A gente vê, né, os grandes impérios, os grandes imperadores que caíram, né, que tudo passa. Não é mais uma questão parcial, todos nós estamos vivendo, o mundo inteiro está vivendo a pandemia. Então não é mais limitado a uma região, esses processos de transição eles ocorrem em massa. É um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. É para a gente olhar para dentro. Nós estamos muito acostumados a olhar para fora, nós temos que olhar para dentro de nós. Uma nova ordem de coisas tende a se estabelecer e os homens que fazem a maior oposição, nela trabalham com o seu desconhecimento. Então, mesmo aqueles que se opõem a esse movimento, que são mais rebeldes, que não querem acompanhar o progresso, mesmo esses estão trabalhando na obra divina, sem o seu conhecimento. Mesmo eles têm um propósito, mesmo eles são importantes. Porque Deus não abre mão de nenhum de seus filhos. Todos concorrem para o bem geral. Mas uma mudança tão radical quanto a que se elabora não pode se cumprir sem comoção, sem dificuldade, sem sofrimento, sem dor, porque é uma transformação interna nossa e geral, coletiva. Há uma luta inevitável entre as ideias. Então a gente percebe as ideias opostas. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Esses antagonismos que nós estamos vivenciando faz parte do processo. E aí Santo Agostinho vem trazer para nós, porque os capítulos do Evangelho, na sua grande maioria, eles trazem sempre a mensagem de Jesus, um ensinamento, uma parábola, traz as reflexões que Kardec traça em cima daquilo, e depois traz as instruções dos Espíritos, que são aquelas anotações que os Espíritos da codificação que auxiliaram Kardec traziam, né, e os médiuns anotavam. Então ele foi colocando dentro dos capítulos algumas instruções. E Santo Agostinho, ele vai falar na última mensagem deste capítulo que a Terra, seguindo a lei do progresso, esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje. Então muitas vezes pode parecer para nós que as coisas estão piorando. Nunca foi tão difícil, as pessoas não se entendem. A gente não pode, às vezes, discordar de uma ideia, né, que a gente recebe aquilo como uma afronta. Então, às vezes, a tendência é a gente pensar assim, mas está muito pior do que era. Mas vamos recordar como eram os nossos hábitos, os nossos costumes lá na Idade Média. Será que era melhor viver lá na Idade Média? Então é uma reflexão. Então Santo Agostinho nos diz claramente que a Terra já esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje. Ou seja, o progresso está sendo feito, nós não estamos regredindo. E atingirá sob esse duplo aspecto um grau mais avançado. Nós estamos então caminhando para um grau superior ao que nós estamos hoje. Ou seja, daqui a alguns anos estaremos melhor do que estávamos hoje. E esse é o exercício que Santo Agostinho nos indica
numa de suas passagens, que ele diz que à noite, todos nós, antes de deitarmos, nós deveríamos fazer uma reflexão do nosso dia. Passar na nossa memória todos aqueles atos do nosso dia. Talvez a gente não consiga recordar tudo, mas com certeza a gente vai recordar daqueles que foram os mais importantes do dia. Talvez uma discussão, algo que nos incomodou. Talvez uma bênção que nós tivemos no dia, algo de positivo. Então nós deveríamos fazer essa reflexão toda noite. E dessa reflexão tirar o ensinamento de como nós queremos agir no dia seguinte. Lembram daquela questão da culpa? É livrarmos, tirar essas bagagens pesadas. Poxa, errei, pisei na bola, mas amanhã eu já não vou fazer mais isso. Eu vou tentar, eu vou me esforçar para não agir mais dessa forma. Eu vou tentar me reconciliar com aquele irmão com quem eu tive uma discussão. Enfim, passar o nosso dia em revista. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que de um mundo expiatório, de um mundo de provas, tornar-se-á um mundo regenerador. Então os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. Mas a gente falou que a felicidade ainda não vai ser desse mundo. No mundo de regeneração, nós ainda teremos atribulações. Mas aí entra a relatividade que Kardec dizia. Nós temos sempre que ver a relação. Ela já vai ser um mundo feliz em relação ao mundo de provas e expiações que ela era. Nós vamos ser muito mais felizes nesse mundo, embora ainda a felicidade não reinará sobre esse mundo. Então, meus irmãos, nós queremos agradecer a paciência, os ouvidos, e esperamos que possamos refletir, sobre esse processo todo que nós todos estamos submetidos, para sairmos vitoriosos, e podermos retornar, quem sabe, numa próxima encarnação a este mundo, encontrando ele já regenerado. Muita paz e luz a todos.